Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de agosto, estamos na terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Meu irmão, minha irmã, o jovem rico tinha perguntado a Jesus: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Aquele jovem estava preocupado com uma espiritualidade de obras para assegurar a vida eterna. A resposta de Jesus o chamou não para a prática de obras, mas para o seguimento pessoal. Não é que as obras não tenham a sua importância. As obras valem, na medida em que são consequência do seguimento pessoal de Jesus. Agimos de uma forma, por quê? Porque seguimos a Jesus. A vida eterna é mais do que a pura observância dos 10 mandamentos, vai muito além disso. Melhor, a própria observância dos mandamentos deve ser seguimento de Jesus e não somente frio cumprimento de leis. Para seguir Jesus é preciso também se desembaraçar de muitas coisas que podem ser obstáculo. É por isso que Jesus lhe pede ao jovem rico que doe os bens aos pobres para segui-lo. O evangelho de hoje começa com um comentário de Jesus sobre a covardia daquele jovem, que foi embora triste porque tinha muitos bens. Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se espantam. Não é a primeira vez que eles se espantam com uma afirmação de Jesus. Eles já tinham se escandalizado diante do vínculo indissolúvel do matrimônio. Ante o espanto dos discípulos, Jesus não só não retira o que tinha dito, quanto deu ainda um passo adiante, propondo para a comunidade o celibato, voluntariamente aceito como dom de Deus e motivado por amor ao reino de Deus. O que Jesus afirma parece tornar impossível a salvação. Então, quem conseguirá se salvar? Jesus reage ao espanto dos discípulos propondo o dom da pobreza voluntária. Essa pobreza voluntária inclui não somente os bens materiais, casas e campos, mas também os afetos fundamentais da vida, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos. Essa pobreza é um entregar-se
perdidamente nas mãos generosas do Pai. É um confiar no 100 vezes mais e na herança da vida eterna a ser recebida do Pai. O cêntuplo prometido por Deus não é somente uma promessa que se realizará na consumação dos tempos. É algo que acontece neste mundo, na vida da igreja. Os que receberam o dom da pobreza, assim como os que receberam o dom do celibato, recebem também o cêntuplo em irmãos, irmãs, pai, mãe, casas, campos, na vida da igreja. Os cristãos sempre procuraram viver a palavra de Jesus, evitando dois extremos. Um extremo é o de cair na avareza, o apego desordenado de bens e riquezas que desvirtua o coração do Deus vivo e prejudica o irmão. Um outro extremo é o da miséria, que arruína a dignidade pessoal e também dá ocasião ao parasitismo. A avareza é danosa aos outros, pois a acumulação egoísta das riquezas provoca o empobrecimento de muitos. A miséria é danosa para o próprio miserável. Há também entre os discípulos de Jesus aqueles que vivem o que é impossível para os homens, mas que para Deus é possível. De fato, a pobreza consagrada é antes de tudo um dom de Deus. Não se trata de heroísmo, mas mesmo que haja sempre a exigência de atitudes heróicas. A pobreza consagrada não é fruto de nossa decisão, mesmo que inclua sempre uma decisão pessoal que não pode ser delegada a outros. A pobreza consagrada só é possível para Deus, por causa de Deus e por um dom de Deus. O mesmo podemos dizer da castidade, da obediência, do apostolado, da vida fraterna. Para todos os fiéis que foram incorporados a Cristo pelo batismo, há uma exigência real de pobreza, mas não ao ponto de renúncia total aos bens terrenos. De todos os fiéis batizados, se exige, em virtude da vocação comum à santidade, a castidade, mas não ao ponto da renúncia ao casamento. Todos devem obedecer, mas não ao ponto de ter que renunciar à própria vontade diante dos que fazem as vezes de Deus. Todos os discípulos de Cristo são obrigados à fraternidade, mas não ao ponto da partilha de um projeto comum de vida. Todos os fiéis têm a obrigação do apostolado, mas não ao ponto de ter que fazer dele o centro organizador de toda a vida. Queremos agradecer ao Senhor Jesus, pobre, casto, obediente, pelo dom da vida consagrada na igreja. Foi Ele que, com sua vida, introduziu na igreja essa forma de seguimento. A Ele a nossa gratidão imensa por esse dom tão bonito quanto necessário para os tempos de hoje. Em tempos em que a riqueza injusta e a acumulação desregrada e imoral dos lava-jato da vida, a vida consagrada é chamada a viver a pobreza como luz que brilha profeticamente no cenário obscuro, nebuloso da nossa sociedade e da igreja. Em tempos em que se apregoa uma sexualidade perversa, promíscua, o voto de castidade resplandece como sinal profético de sanidade nas relações humanas e de santidade para os batizados. Em tempos de relativismo prático, no qual os mais fortes impõem sua vontade sob o disfarce de uma liberdade total, o voto de obediência vem mostrar que se dedicar à vontade de um outro não é perder, mas conquistar a liberdade verdadeira. Gratidão imensa pela dedicação aos mais pobres, pelo apostolado da educação, no campo da saúde, da habitação, da assistência social. Apostolado muitas vezes anônimo, pouco reconhecido, mas não por isso menos precioso aos olhos de Deus e da Igreja.